Nem toda experiência é única, né? Não tem jeito. Não, eu já passei por ela também, estou ansioso pelo seu relatório. Muito obrigado. Amigos, boa noite. Estudo de regras 171, né? 171 estudos de regra. Hoje, lances legais, São Paulo, feminino no Paraná e tal. Já peço para você, querido espectador, deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal. Estamos com 718 inscritos. Não acho que a gente chega a 1000 nos próximos um ano. Teria que fazer uma força-tarefa, teria que ficar famoso com algum vídeo legal, mas não vou fazer esse esforço. Então, se inscreva no canal porque você gosta de futebol americano e gosta do nosso projeto, que está a 171 edições aqui, tá? Hoje, eu tava pensando essa semana, né? Eu ouvi uma palavra essa semana que eu fiquei refletindo um pouquinho, né? Sobre ela, que é exposição, né? Eu sinto, né? Que aqui na nossa comunidade, eu acho que um pouquinho mais do que a nossa comunidade, tá? Na nossa vida como um todo, a gente tem muito medo de ser exposto, né? Porque a exposição, ela tá sempre atrelada a algo ruim, né? De vulnerabilidade e tal. Só que na arbitragem, a exposição, eu acho que ela passa muito mais por um holofote que você tem uma faca de dois gumes, né? Ou você vai fazer do seu holofote algo positivo e retornar isso para o bem da arbitragem, para o bem do jogo, ou você vai ser exposto a ponto de as pessoas verem que você não sabe nada, tá? Qual é o caminho? Qual é o caminho que a gente tem para que a gente faça da nossa exposição um caminho bem sucedido? Estudar, né? Estudar. E aí, o que eu acho muito maneiro é que hoje a gente tem várias formas de estudar e o estudo de regras, ele é só mais um, né? Ele é só mais um mecanismo que as pessoas têm para estudar. Então, o estudo de regras de quarta-feira, ele não é determinante, por exemplo, numa escala de campeonato nacional, definitivamente ele não é. Ele não é determinante para que você aprenda a apitar futebol americano, definitivamente ele não é. Mas ele é um mecanismo. Assim como estudar o livro de regras, estudar o livro de mecânica, ver vídeo de jogo, ver vídeo da NCAA, ver vídeo de análise de jogada, participar do Ref Masters, participar do EAFA+, participar de grupos de estudo, você estudar com seus amigos, tudo isso faz você ser um árbitro melhor. Só que se você não faz nada disso ou nem perto disso, aí você está muito mais perto de ser exposto da forma negativa, né? Do espectro da exposição, né? Então, assim, hoje, né? Ser exposto realmente é algo muito ruim, mas depende, né? Depende. Eu entendo que hoje, talvez eu seja uma das pessoas mais expostas na arbitragem do Brasil por N motivos, seja porque eu sou comentarista de arbitragem, seja pelo estudo de quarta-feira, seja por eu ser uma voz no que diz respeito à evolução da arbitragem, aos direitos dos árbitros e tal, mas fica aí na cabeça de cada um, né? A gente está chegando aí nos mata-matas dos campeonatos estaduais, o Gauchão já acabou, o Catarinense tem a final agora no dia 8, o Paranaense está no wildcard, a SPFL vai começar a entrar nos playoffs também. Então, cara, façam das oportunidades mais uma. Façam dos jogos mais uma oportunidade de vocês serem expostos de forma positiva e não negativa. Afinal, cada pessoa aqui tem a sua própria história, tem as suas próprias lutas, suas próprias batalhas, mas no final do dia, meu amigo, quando você está pitando um jogo, ninguém quer saber se a tua mulher te traiu, ninguém quer saber se teu trabalho tá uma merda, ninguém quer saber se você pega ônibus lotado todo dia. As pessoas querem que você acerte, né? E a gente tem que batalhar cada dia mais para estar mais acertando do que errando, mesmo a gente sabendo que a arbitragem é um produto imperfeito. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu compartilho o nosso querido vídeo de hoje? Desculpa aí se alguém foi traído pela esposa recentemente. Bom, vamos lá? Vamos lá. Bons vídeos, hein? Bons vídeos. Vou começar de leve.
Vou começar de leve, tá? É... Marcos Gomes, posso contar com a sua colaboração, amigo? Você que é uma figura presente nos gravados, mas talvez nem tanto no ao vivo por questões de você ter um filho pequeno. Sim, senhor, vamos lá. Aproveitando que esse é o terceiro dia seguido que o Theo dorme antes das 8, consegui participar ontem do Fredão, tamo aí. É que o Theo dormiu, esse moleque já pulou pela janela aí, já tá no pagode da esquina ali, ó. É, Guerê. Ah, não, esse é outro Theo, desculpa. Esse é outro Theo. é, Beleza. que, Marquinhos, também, pode falar, pode falar. que também é do Sul, eu ia falar. Que também é do Sul. Marquito, a gente vai ter aqui uma jogada, tá? Que vai ter uma corrida pro topo do vídeo. Ok? Hum. Beleza. Quando a jogadora cai no chão, o capacete dela sai. Uhum. Beleza? E aí, o relógio está rodando. O Red Linesman, que está nesse momento assistindo o São Joséense Paraná Clube, lá em São José dos Pinhais, ele deu que o relógio estava rodando, tá? E o umpire também não faz nenhuma menção ao relógio. O que você acha que faltou, Marquito, nessa jogada para o nosso público rotativo que tá falando assim, cara, não vi nada de errado? Quando o relógio dele é separado, porque o capacete saiu, né? A jogadora Uhum, que perdeu o capacete deve sair, então faltou o sinal de timeout, principalmente do Red Linesman, que era o árbitro de cobertura, legal. e provavelmente também do umpire, né? Que estava chegando ali próximo também, poderia ecoar o sinal de timeout. Uhum. E também só não gosto dessa posição do umpire indo buscar o spot também ali, né? Parece que é o que ele está fazendo, não. Não acho que seria a responsabilidade dele ali. Meio que essa busca É, paralela, né, do spot, sendo que ele poderia ter ido numa diagonal ali, né? sim. A gente fala muito da diagonal pros árbitros de cobertura, né, que são os wing geralmente, né? Mas pro umpire ele pode meter uma diagonal, porque ele não tem que ficar paralelo a nenhum lugar, né? E aí, Marquito, uma pergunta. A jogadora que perdeu o capacete, ela tem que sair? Ela pode ficar? Ela tem que sair, ela só pode ficar se sofrer uma falta direto no capacete, não uma falta no capacete. Não tem mais nenhum motivo que ela possa ficar. Nenhuma situação. Pediu timeout? Um timeout pedido do time. Isso. Boa. É, é isso. Um bom vídeo. Bom vídeo. Mandei pro Abner. Falei, tá faltando nada, não? Aí ele falou Eu assim: minha mecânica de recuar. Eu falei, meu irmão, tenta de não novo, vi, não é né? isso não. Mas acho que ele ficou preocupado porque esse sinal, como ela caiu ali dentro do campo, mais pertinho da sideline, acho que ele ficou preocupado, né, de falar que foi dentro do campo, né? Mas aí, enfim, Uhum. acho que ele se perdeu nisso. Não. Se ele não viu nem no replay, né? Ah. E ele homenageou nosso amigo Luiz Simeone, né? Com o famoso menor avanço, né? Se você reparar. Ele. A jogadora, acho que ela foi quase até perto da cheia, se não me engano, ó. E depois ela é arremessada para trás e ele volta pro spot onde chegou ele, falando em menor É, avanço. Chegou o nosso mano Luiz Simeone. Bom vídeo, bom vídeo. Inclusive, Boa Marquito, noite. você sabe quem voltou, Marcos Gomes, para a arbitragem nacional essa semana? não sei. Inclusive na sexta-feira eu acho que eu vou tomar até uma birita para comemorar isso, sabia? Ah. Gustavo Cassiano Acabou de entrar aqui na sala. Pérez. Gustavo Maravilha. Pérez desaposentou. Bem-vindo de volta. E aí, você sabe que o corno é o último a saber, né? Vamos usar uma referência local. Ele não foi de Ceará Caçadores, é isso? Não foi de Ceará Caçadores. Ele foi de Ceará Sabres, né? Que, tipo, quase acabou Isso. e voltou, né? Cara, eu fiquei numa alegria, porque quem me conta essas coisas é o Marcelo Burli, né? Meu fofoqueiro. Aí ele mandou assim: tá sabendo que Gustavo voltou? Aí eu fiquei assim: não é possível. E aí ele já voltou pedindo teste, pedindo não sei o quê. Eu falei assim: nossa, o mundo é bom demais, o mundo é bom demais. Obrigado, meu Deus. E, Renan, Outra parada. é a próxima A meta. gente recupera um de cada vez. A gente Tá bom, recupera um de cada vez. tá bom. Fechou. Obrigado, amigo. Esse lance aqui, rapaz. Ó, eu não queria elogiar a minha internet por enquanto, mas eu fiz uma limpeza no PC, tirei mais 4 gigas. Talvez esses 4 gigas tiveram dado uma moral no vídeo. Vamos ver se tá rodando. Ó, tá rodando ok, hein? Tá rodando ok. Deixa eu contar.
com a colaboração de um amigo que eu ainda não perguntei sobre essa jogada. Deixa eu ver aqui. Pô, Anderson Maria. Acho que ele não quer. Boa noite, boa noite. Boa noite. Porra, que alegria, que alegria. Anderson Fontoura. Mengão joga hoje? Joga hoje, 9h30. Você acha que passa? Eu acho que passa, acho que passa. Precisa da combinação de resultados? Não, só ganhar tá dentro. Tá ótimo, beleza. Anderson, você sabe que a vida é muito boa para não compartilhar vídeos que devam ser compartilhados, né? Seguinte, você sabe que essa estrutura na cidade de Caçapava, em São Paulo, eu achei bem bacana o campo, tá? Tá bem bonitinho, tá? Inclusive, bem bom encontrar uma galera da antiga da Lifa. Me senti muito nas antigas. Anderson, a gente vai aplicar um negócio junto e relógio, tá? Perfeito. Eu tenho uma falta, Anderson, que se chama inelegível no downfield, tá? Não tem isso no flag, mas só para já te dar uma auxiliada, tá? Você tá de microfone aberto, você pode rir sem reagir no chat, tá? Vamos lá, amigo. Seguinte, tem um offside na jogada, tá? Tem um IDP, beleza? Uhum. E uma interceptação, tá? Ótimo. Legal. Agora, meu amigo, eu quero saber a aplicação e o relógio. Não, mais do que o relógio, tá? Eu quero saber os eventos do relógio, beleza? Tinha um offside. Offside e um IDP. Beleza. A gente não tem mãos limpas, então. Uhum. Mãos limpas. Eventos de relógio. Temos a falta, que roda pronta. Uma interceptação, mas o time B não é o próximo a colocar a bola em jogo. A falta roda quando? Pronto. E a interceptação, né? A troca de posse em que o time B não é o próximo a botar a bola em jogo. Pronto. Ou seja, roda quando? Pronto. Boa. Quanto às penalidades, acho que as penalidades se anulam. Quanto às faltas, as penalidades se anulam e repete a descida. Muito bem, amigo. Muito bem. Bem boa sua explicação, tá? Bem boa sua explicação. Deixa eu ver qual é o próximo vídeo. Essa aqui eu separei para uma pessoa. Pô, essa anterior aí parece difícil, mas quando você desmancha ela, vai ficando muito fácil, né? Aham. Sim. Eu acho que é a graça do negócio, tá? É a graça o negócio ficar fácil. Porque geralmente o negócio fica difícil, né? Cara, é porque assim, a gente tem que pensar também, eu acho que é uma coisa que a gente acaba negligenciando aqui, que é a comunicação em campo. Do tipo, Uhum. offside, não tem dúvida, beleza? Mas existem faltas que é do tipo assim, tá bom, amigo, antes ou depois da interceptação? Ih, Sim. rapaz, aí você me pega. Uhum. Inclusive, a gente vai fazer um exercício hoje, tá? O bom que você levantou essa bola, que a gente nem conversou sobre isso, mas você vai ver que a gente vai fazer um exercício hoje. Talvez seja a próxima jogada depois dessa. Que delícia. Diogo Felipe, boa noite. Boa noite. Diogão, Diga. deixa eu ver um negócio aqui. Tá, beleza. A gente vai fazer essa jogada juntos, tá? E você vai retornar nesse estudo ainda pra gente fazer mais uma jogada, tá? Beleza. Tranquilo. Boa. Diogão, é o seguinte, depois dessa jogada aqui, ó, vai começar agora essa jogada. Esse jogador aqui, não, é o wideout aqui, tá? Tá. O wideout vai fazer uma segurada, tá? Ó, viu que ele tá fazendo contato, né? Sim. Beleza, ó, ele vai fazer uma segurada que foi chamada pelo line judge. Legal? Uhum. Diogão, mais do que a gente saber a aplicação, eu quero que você me explique a aplicação. Beleza? Pode ser? Tá. Vamos lá então. Vamos lá. Vou deixar rodando aqui, tá? Uhum. Como tá no mudo, meu anúncio não faz diferença. Tá? Beleza. Então foi uma falta do time de posse, né? Time com posse. Uhum.
Uma jogada de passe. Não, de E corrida. corrida. Mas Qual o ele ponto passou básico, Diogão? Ponto básico é o final da referida corrida. Bom. E o Ele ponto de passou da zona aplicação? neutra. Você sabe que o fato de você não ter falado o ponto da falta, a gente já ganhou o estudo hoje, né? Boa. Evoluindo, né? Não, Aos é isso. pouquinhos. Eu falei que eu vou te fazer uma máquina de aplicação, né? E é o meu objetivo. Já que eu não Opa. consegui fazer com o Abner, porque ele preferiu um jogo do Paraná Clube Futsal em São José dos Pinhais hoje, eu vou Já tá conseguir pra fazer trás, com né? você. Já vai Tá. ficar pra trás. Vai ficar pra trás, vai ficar pra... Diogão, vou te contar uma coisa que eu mandei pro Abner hoje. Você sabe qual a semelhança do Abner de Souza com o Paraná Clube Futsal? Não. Tem que torcer pra chegar na final do Paranaense, porque na final do Nacional vai ser difícil esse ano. Ai, essa foi boa. Sacanagem. Eu adorei. Mandei pra ele, a Gabi gostou também. Isso que importa. Então, Diogão, ponto Tá. básico, ponto da referida corrida e o ponto de aplicação. Ai, meu Deus do céu. Uhum. Pensar aqui. Pensar. A falta foi atrás ou além do ponto básico? Foi além do ponto básico. A falta foi atrás do ponto básico. Foi atrás? Desculpa. Vamos lá, É ó. mesmo, tá certo? Foi o final da referida corrida? Ó, a falta foi aqui mais ou menos na 34 e a corrida terminou mais ou menos na 26. Então, a falta foi atrás do ponto básico. Quando a penalidade é atrás do ponto básico, a gente aplica de onde? Do ponto anterior. Do ponto anterior? Não, do ponto da falta. Do ponto da falta. Ponto Tá. da falta. E quando que esse relógio vai voltar a rodar, Diogão? Se você cravar o relógio, é chuva de salva de palmas, tá? Para tirar o 10, Diogão. Ronaldo empurrando a bola no Oliver Kahn agora. Não, para completar uma penalidade é no sinal do pronta. Legal. O que mais que a gente teve? Uma corrida que saiu de campo. Legal. O que mais? Mas foi nos 2 minutos finais, não, né? Não. Então teria que ser no sinal. O jogador do time A ganhou também uma primeira descida. Com, Mas todas, não- com todas essas informações, a gente volta quando? mesmo com a falta, aí. Por que mesmo com a falta? Ah, não. Essa é pronta mesmo. Tá certo, Sal- só no pronto, então. Chuva de salva de palmas para Diogo Felipe. Uf. Quem não aplaudir vai ter que apitar com o Abner em breve, tá? Deixa eu aplaudir também. Então eu não vou aplaudir, pô. Se significa que eu vou apitar, é um upgrade. É verdade, é verdade, é verdade. Porque, cara, eu acho que eu já estaria com depressão se eu estivesse morando no Rio de Janeiro, sabia? Papo reto. Imagina, 28 de maio e não ter o que apitar ainda. Até agora eu já apitei X8 na areia, X5, Mas a bola oval com o tec-tec do capacete, né? nada, não sei nem como é mais. O barulho do capacete você nem reconhece, né? Moleque, jogada de chute, eu dou tela azul. Não. Então você virou o Anderson, basicamente. Exatamente. Perfeito, perfeito. Mas eu não tenho aquele beicinho sexy. Não tem. Eu não ia Anderson. aguentar apitar só flag, não, né, Guilherme? Ô, amigo. Anderson Fontoura. Achei que você ia tirar ele da Mas chamada. achei que você ia quicar ele da chamada. Não. Eu não vou fazer isso. Mas saiba que eu pensei numa resposta totalmente absurda. Ah, Ok, uma pergunta agora. Acho que eu sei que para relógio não influencia, mas nesse caso a gente vai voltar e ele não vai ter conquistado uma primeira descida, certo? depois da aplicação da penalidade, ele não vai ter conquistado a primeira descida. O grande ponto é, a gente vai usar o resultado puro aqui. Tá? O Perfeito. resultado puro é uma primeira descida com o jogador que saiu de campo e, como um evento adicional, a gente tem uma penalidade para ser completada. Perfeito. Beleza? Tá. Beleza. Show de bola. Cara, esse aqui é um vídeo de um erro nosso no jogo, que eu, vendo no vídeo, eu fiquei, vacilamos, né? Que é o seguinte, ó. Vai ter esse jogador de linha ofensiva avançando bem mais de 3 jardas, tá? Todos concordam, né? Que ele avançou mais de 3 jardas. E aí o passe do QB sai e o passe é recebido além da zona neutra. Tá?
além da zona neutra. Então, assim, aqui a gente tem uma clara falta por inelegível além da scrimmage. O Carioca até deu, cara, como a falta, mas depois a flag foi tirada, tá? E aí aqui, cara, eu acho que, por exemplo, se eu fosse o line judge, tá? Se eu fosse o line judge, obviamente cada um vai se intrometer naquilo que acha que pode se intrometer. Tinha um cara que eu conversava com ele, ele era dos Estados Unidos, vez ou outra eu lembro o nome dele, e vez ou outra eu esqueço. Ele até ganhou um prêmio aí da NCAA esses tempos atrás. Ele falou: você só vai pescar um peixe na área do outro se for um peixe muito grande. Se eu sou o line judge, vejo que o meu umpire deu uma falta, tá, ali no meio. Depois eu vejo ele tirando a flag, eu questionaria: por que você tirou a flag? Tá? Aí ele fala assim: porque o passe não cruzou a zona neutra. Eu falo assim: não, o passe cruzou a zona neutra. Teve um jogador inelegível a mais 3 jardas antes do passe? Ele teve. Opa, juntamos as informações, tá? É um lance muito rápido. Ainda mais pelo fato de que o quarterback ele tá quase ameaçando a zona neutra, né? Então é um lance muito rápido. Então, tipo assim, aqui era para ter sido uma falta por inelegível além da scrimmage. Se esse passe, tá? Se esse passe tivesse se esse passe tivesse sido mais perto, eu até poderia considerar uma interferência de passe de ataque desse jogador de linha ofensiva, porque ele inicia um bloqueio mais do que uma jarda além da zona neutra, e nesse caso, só o ele iniciar o contato mais de uma jarda além da zona neutra já poderia ser uma interferência de passe se fosse na área. Só que usando os terços do campo, né, que a gente chama, vou até dar uma desenhada aqui, que é o seguinte: o que são os terços do campo? Isso aqui é um terço. Isso aqui é outro terço do campo, né? A falta foi aqui, né, no terço do meio. E o passe foi aqui, muito perto da lateral. Então não tem exatamente um impacto aqui, né? Se fosse mais centralizado, eu acho que a gente poderia ter sim uma falta por interferência de passe de ataque também. Beleza? Não sei, eu não sei. Quando eu cheguei lá, Celso, o Celso perguntou aqui se o que foi falado para tirar essa flag na hora. Se o Celso tinha falado que não tinha cruzado. Na hora que eu cheguei, o Carioca só tinha tirado a flag. E aí eu não avancei também na pergunta. Mas os dois times, né, fizeram muito inelegível além da scrimmage. Cara, quarterback no Brasil, se segurar demais a bola, já pode ficar alerta que a chance de ser um inelegível no downfield é uma parada absurdamente grande. Absurdamente grande. E aí, uma parada que eu até já tinha comentado com o Celso há um tempo atrás, e o JV me alertou isso também, é que não existe no nosso manual o soco para frente. Só o soco para trás. Tá? O soco para frente, se eu não me engano, veio de uma invenção do Daniel de querer simplificar as coisas. Né? E eu acho que no manual de 2014 tinha alguma coisa dessa, também tinha no de 17, mas aí quando o Scoff traduziu de agora, não tinha o soco para frente, só o soco para trás, se eu não me engano. É a mesma história dos 5 segundos, então. Daniel tentou ajudar e atrapalhou a gente. Te amo, Daniel Vasquez. Sei que você deve estar assistindo isso aqui de algum lugar com a sua banda favorita. Fala, Theo. Cara, levantar uma questão sobre OPI. Ok. E antes do passe, assim, isso é o que eu lembro do manual de mecânicas, que antes do passe ser lançado, qualquer bloqueio downfield pode ser considerado interferência de passe, né? E aí eu não tô pensando tanto naquele ali do jogador da linha ofensiva, mas do recebedor aqui embaixo, tá? Que, tipo, eu sei que é muito longe de onde acontece o passe, mas pelo que está escrito no manual de mecânica, a gente poderia pensar em OPI. Então, até, Scott, depois se você quiser complementar também, tá? A gente teve esse debate no Rio, tá? Foi um debate que até acho que durou quase uns 20 minutos, né? Sobre vender a jogada e tal. Eu acho que é muito do outro lado do campo. Realmente é notável, tá?
E realmente o ponto de ataque, quando o quarterback tá com a bola na mão, é tudo, né? Só que eu não acho que seja... assim, sinceramente, realmente, pelo manual, o blocking downfield aconteceu, correto? E um passe cruzou zona neutra. Mas é muito longe. É muito de longe. fato. Eu É não porque ele queria... fala da vantagem, né? A gente teve aquele debate extenso falando sobre o que é a vantagem. Uhum. Aí onde eu acho que pode entrar até o input, às vezes, de uma pessoa do fundo de campo, dizendo, tipo assim, cara, mas eu vi o safety caindo na jogada porque esse cara tava indo lá, entendeu? Exato. É muito dessa leitura do que você viu. Mas eu tô com o Gui nessa aqui, eu não iria de OPI, não. E aí eu vou... eu até ia usar um termo que tinha que foi abolido do manual, né? Então eu me senti tipo o maluco espalhando a palavra errada, né? Que falava que ele não era vantagem, né? Que falava. Cara, não sei se vale preventiva, não. Não sei se vale a preventiva, não. Ou vale também. Se você não chamar uma falta, é uma aplicação também, né? É chamar também. Dá pra falar. Eu falaria com o coach, primeiramente, né? Porque os caras não vão entender na hora. Fala, Marquito. É só lembrar também do conceito da falta, né? Porque, tipo, o OPI é a oportunidade, é tirar do adversário a oportunidade de receber um passe. Se o passe foi pro outro lado, ele nunca nem teve essa oportunidade, sabe? Então, Uhum. acho que também não faz sentido chamar, né? Porque, como eu falei, o cara não teve Uhum. oportunidade, não tá sendo interferido nesse quesito. A conversa é bem boa, tá? É. A conversa é bem boa, porque eu lembro que eu, você, Scoff, Sakai e Pedro, um tempo atrás, a gente teve um debate desse num vídeo que era um fake screen, né? Que tinha esse blocking downfield, e aí o cara meio que passava por trás, né? E fazia uma recepção. O Tyrande bloqueava um cara. Isso. Fazia um fake e o outro cara ia buscar a bola, né? Lá na frente. E aí a gente usou esse exemplo com a Desirê, né? E ela falou: não, o cara vendeu uma corrida, teve um bloqueio no downfield. E aí depois teve um passe que não foi exatamente naquela região, foi 10 jardas na frente, mas congelou aquele cornerback naquele momento, né? Então muda um pouco de figura nesse cenário, né? Se satisfaz a interpretação, ô, Teodoro? Sim, eu nem tinha pensado, tipo, eu não penso que tinha que ter essa falta, era mais para gerar um debate mesmo sobre o Não. assunto. Foi boa, foi boa. Fala, João. Essa questão do soco para trás, passe para trás, obviamente, pelo manual. Você acha que aquela indicação com a mão ali na diagonal para baixo Uhum. agrega numa jogada dessa? Eu, particularmente, procuro usar bastante. Eu tento não usar muito, eu só uso se me perguntam. Ou se, por Perfeito. exemplo, eu entendo que tem uma possibilidade de um intentional grounding e tal, talvez eu devesse usar mais, sabe? Talvez eu devesse usar mais. Mas, tipo, eu não saio apontando tudo, sabe? Porque, por exemplo, essa é uma falta do IDP que se a gente der ela com atraso, tá tudo bem. Porque é uma junção de informações, tá? Até porque o umpire ele não tem como determinar se o passe cruzou a zona neutra ou não. Quem tem? O wing. O umpire tem a informação de que o passe cruzou, que o passe teve um jogador bloqueando a mais 3 jardas, né? Teve um jogador que estava ou esteve a mais 3 jardas. E aí, amigo, sinceramente, eu poderia jogar essa flag com atraso. Aí ele, se me fala assim, Guilherme, cruzou ou não? Aí eu aponto, ó, cruzou, não cruzou. Sabe? Por intentional grounding, talvez, ó, cruzou, não cruzou. Pra já ter essa informação. Mas, cara, tem tanta coisa acontecendo, não tem por que sair apontando assim, se você pode ter essa chamada depois também. Até porque pode ser que ninguém veja, né? Numa dessa já saiu para cobrir o esporte. Não, e assim, ninguém vai parar pra te olhar no meio da jogada, né? Uhum. O árbitro, né? Então, é um suplementar. Realmente, pode ser usado. O significado é esse, mas eu não tenho usado dessa forma tão a todo momento. Fala, Everest. Você ainda sabe alguma coisa de linha, Everest? Tem que saber, pô. Ah. Nesse caso da finalização que o João pontuou, eu uso quando, tipo, a jogada tá do outro lado, mais pra mim, pra memória muscular e pra memória. Tipo, teve uma jogada que cruzou ou não o passe. Entendi. Então eu faço isso em situações que é do outro lado, quando não tem muitas interferências no meu lado, eu faço essa finalização justamente pra ter essa questão, ó.
ter informação mais rápido. Perfeito. Uma pergunta. O Capitão Hamilton também tem a mesma opinião que você? Ah, desculpa, tô com fone aqui, tô no celular também. De boa, amigo, de boa. Foi só pela implicância. O Marcos falou uma parada e eu pensei a mesma coisa. Falei, caralho, vai ser o Capitão Hamilton falando, Atena, aqui na Marginal Pinheiros a gente está sobrevoando a Radial Leste, aqui 42 quilômetros de engarrafamento. Eu também acho que tem que apontar antes. Tamo junto, amigo. Pô, o título desse vídeo aqui já tá dando tesão de ler. Sabe que ML é minha língua, né? Sacanagem. Mercado Livre. Mercado Livre. Bom, eu queria chamar Theo Schneider, ok? Diogo Felipe, ok? Ok. E o meu referi vai ser Felipe Ferreira, com o meu Center Judge de Capitão Hamilton, beleza? Seguinte, eu vou mostrar esse vídeo, vou explicar o que cada um vai fazer, eu quero que vocês juntem as informações para o meu amigo Everest aplicar a penalidade. Beleza? Pode ser? Beleza. Vamos lá então. Telzão, você é o Wing, Diogão, você é Deep Wing. Tá? Ok. Uhum. Beleza. Seguinte, vai ter o passe vai ser interceptado. Diogão, jogamos a beanbag aqui, né? Beanbag, interceptação? Isso aí, exatamente. Me questione, não tem nada a ver. Bom. Beleza. Queria Diogão. pegar no pulo, né? Comecei a avançar aqui, só que o que acontece? Tá vendo que tem um bloqueio legal pro lado cego aqui no 49, ó. Aqui no topo do vídeo, tá? Telzão, essa chamada foi sua, tá? Você tem um BSB aqui. Ok. Beleza? O teu BSB foi na jarda 15, pra gente simplificar. Beleza. Tá? E aí, Diogão, no final aqui você tem uma face mask do A1. Beleza? Beleza. Legal. Everest, eu quero que você já viu que tem 2 flags na jogada. Tá? Beleza? Beleza. Eu quero que você organize o Theo e o Diogão da melhor forma possível, beleza? Beleza. Show de bola. Agora é com você, tá? Agora eu só vou opinar no final. Beleza. Qual que é o resultado da jogada? Como interceptação, então é para a defesa, né? Uhum. Mas aí você pode perguntar pro Diogo, ele era off de cobertura. Sim, se perguntar para os dois. Tá, o resultado da jogada foi uma corrida, uma interceptação do time B. Beleza. Depois Temos alguma falta antes da defesa, antes da interceptação? Não, a minha falta é depois da interceptação. A minha também. E a sua... Beleza. Quem fez a falta? As duas faltas? A minha falta é do time de defesa. Foi um bloqueio pelo lado cego na jarda 15. A minha foi pelo número 1 do time A. Face mask na jarda... Desculpa, não consigo identificar aqui pelo vídeo. Do ponto 15, que acabou a jogada. No fim da jogada. As duas faltas foram do ataque. Não, a minha falta é da defesa. Da defesa, beleza. Foi interceptação. Beleza. E a outra, face mask é da defesa. No caso, a minha falta é do time com posse após a interceptação. Beleza. E a falta do time, pelo que eu entendi, é do time... Tem posse depois da interceptação, né? Seria o time A no começo da jogada, né? Isso, beleza. Então, que vai aplicar durante o retorno, que vai declinar essa falta de face mask da... Temos uma falta de cada time, é isso? É uma falta de cada time em bola viva. Isso. Beleza, então a gente vai aplicar as mãos limpas para o time de defesa ter a posse de bola. A gente vai declinar a face mask durante o retorno e vai aplicar a falta de bloqueio ilegal para o lado cego da defesa.
Sim. Aplicado o fim da corrida, então. É o ponto básico. A falta foi Passagem além do- do. É. O Então, fim da corrida foi antes da falta. Tem que aplicar do fim da corrida. beleza. Você tem o número do jogador que fez a falta? Inventa qualquer um. Não faço a menor ideia. Então, beleza. Vou anunciar então. Já tenho todas as informações. O resultado da jogada foi uma interceptação retornada pela defesa. Durante o retorno, tivemos 2 faltas de ambas equipes. Durante o retorno, face mask, ataque, finalização declinada. Durante o retorno, falta pessoal, bloqueio ilegal pelo lado cego, defesa do ponto, final da corrida, 15 jardas de penalidade, primeira descida, defesa. Show. E aí, primeira descida do time B, né? Isso. Vocês repararam quanto tempo vocês perderam falando ataque, defesa, ataque, defesa? Sim. Muito tempo. Sim. Muito tempo. Cara, eu já falei isso em outros estudos. Pô, parem de falar ataque e defesa quando a aplicação é 3 em 1. Parem de falar ataque e defesa quando a aplicação é 3 em 1. Vocês perderam 1 minuto tentando se entender quem fez a falta. 1 minuto, tá? Felipe, você foi bem demais começando perguntando se alguém fez falta antes da troca de posse, tá? Mas eu não perguntaria se a defesa tem falta antes da troca de posse. Eu perguntaria se a gente tem alguma falta antes da troca de posse. Por quê? Porque eu faria isso, tá? Depois até quero que o Pedrão fale os processos dele também, tá? Porque se eu tenho uma falta do ataque antes da troca de posse, eu já posso segurar essa falta aqui, porque se eu tiver a possibilidade de mãos limpas, independente se essa falta do time A foi antes ou depois da troca de posse, eu posso varrer ela para fora do mãos limpas. Sacou? Então eu perguntaria, alguém tem alguma falta antes? Beleza. Theo, quando você comunicou a sua falta, você não comunicou aonde a sua falta aconteceu. Porque você falou a 15. Só que, para quem vai aplicar, ele não quer saber se é a 15, é a 16, ele quer saber se é se é além do ponto básico ou atrás do ponto básico. Sacou? Então, o A15 confundiu o Felipe. Porque ele ficou com A na cabeça e ele até perguntou de novo. Então, foi a falta do ataque. Sacou? Ok. Beleza? E aí, Diogão, você não falou o seu número quando o Felipe perguntou. O Theo falou que não sabia e você não respondeu o seu número. Falei que era o 1. Falou? Então, desculpa. Falei. Eu não tinha ouvido, Uhum. não tinha ouvido, tá? Beleza. Então, nesse ponto aqui, cara, pegou as informações, cara, tem a possibilidade do mãos limpas, vamos aplicar, tá? Então, a gente precisa do report completo, o mais completo possível para que o Felipe possa fazer o anúncio. E bom anúncio, tá, Filipão? Fala, Pedrão, por favor. Tá no ônibus ou tá num local seguro hoje? Não, tô no local seguro. Perfeito. Por favor. Colabore. Cara, eu só queria dar uma pincelada aqui, porque uma coisa que eu vou começar a fazer, e é muito baseado naqueles materiais que a gente recebeu, e é uma coisa que que eu já tinha conhecimento, né? E eu quero começar a colocar em prática. Que existem 6 times em campo, você lembra disso? Perfeito. Ataque e defesa, time de chute e retorno, time de Uhum. passe e time de interceptação. Uhum. Talvez a gente usar isso no nosso vocabulário Melhore, né? limite as conversas. Então a gente falar, em vez de a defesa, o ataque, nesse caso específico, a gente fala o time de passe e time de interceptação. Uhum. Porque é confuso, né? Mecânica invertida. Ataque vira defesa, defesa vira ataque. Uhum. Time A, time B também pode confundir às vezes. Uhum. Eu acho que seria interessante a gente começar a falar nesses termos, que é coisa que Uhum. o pessoal lá fora faz e deve ter um motivo bom para isso. Então, Pedro, até foi o que o Fred trouxe, né, lá no evento, né, dos times do reporte de faltas, era exatamente isso, né, ataque, defesa, time de chute, time de retorno. Sim. Cara, e vou te falar, quando você vai aplicar e você vai anunciar, cara, depois que eu comecei a usar time de chute, time de retorno, cara, você não para mais no meio do anúncio para pensar se é ataque ou defesa.
Porque acontece muito isso. Muito, muito mesmo. Time de chute e time de retorno, pra mim, já era. Uhum. Já tava já no meu linguajar. Né? Tem, Dos agora time de anúncios. passe e Mas time de interceptação, a gente tem que adicionar mesmo. Fala, Doug. Opa, beleza? Beleza. Então, é só com uma dúvida. Após a interceptação, o time B continua sendo o time B também, né? Continua, mas A interceptação não muda. é que o grande ponto é que confunde, cara. Confunde. E no anúncio você não pode falar time A e time B, né? De toda forma. Exato. Não, eu falo na comunicação interna. O time falta o time B após a interceptação. Ou falta o time B antes da interceptação. Então, o Douglas, é isso que que o Pedrão tá falando. Confunde o time A e time B. Confunde o time A e time B. Por isso que o Fred até falou sobre usar time de passe, time de interceptação, sabe? Esse tipo de coisa para facilitar, entendeu? Continua assim, o time A é o time A do começo ao fim da jogada e o time B é o time B do começo ao fim da jogada. Não muda com a troca de posse, tá? Ok, é mais confirmando a dúvida mesmo. Valeu. Não, boa. Celso falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Falando dessa parte da movimentação do wing na mecânica invertida, fazer igual eu faço, com a direção olhando para a jogada, ou fazer um backpedal e ficar de frente para a jogada é mais recomendado. Boa. Cara, nessa jogada aqui, o cara interceptou aqui, parte para a linha de gol, tá? Nesse caso aqui, não tem muita diferença de olhar por cima do ombro, pro lado, tá? Ou backpedal, ou shuffle, né? E no lateralmente é o campo, tá? O que acho que pega mais é só olhar por trás da jogada aqui, por exemplo, tá aí na direção da linha de gol. Eu não teria feito como o Line Judge fez, tá? Que é voltar depois para pegar o spot, tá? Eu já viria limpando a lateral, já que é uma mecânica invertida, tá? E é uma parada que a gente tem que tentar reforçar com nossos árbitros aqui no nosso querido Brasil, que é, cara, mecânica invertida vai para a linha de gol, para de desacelerar para tentar adivinhar se o cara vai ser tacleado e você ir cobrir. Mecânica invertida. Wings, linha de gol, deep wings, spot. Beleza? Fala, Filipão. Outra coisa que eu tenho que servir me policiar nos meus anúncios é quando tem troca de posse para falar o resultado, né? Tipo, tem falta. E não sei se tem isso no manual ou algum documento, mas anunciar isso é importante também. Inclusive, ontem, o nosso mano Fredão, ele deixou vazar um arquivo no estudo, que é o Hopper Book da conferência que ele é diretor. Então, tipo, amanhã eu vou mandar uma mensagem pra ele. Fala, Fredão, beleza? Que é isso? Hopper Book é um livro de situações em que ele facilita as situações. Então ele fala assim, em vez de ele te contar uma 633 do jeito que é, sabe? Ele, na verdade, ele coloca todas as situações que uma 633 pode acontecer, sabe? Tipo, como se fosse todas as faltas. Não. É como se fosse assim, ó, todas as faltas que podem entrar numa 633, por exemplo. Caralho. Sabe? É tipo, bem mais explicado. Pô, irmão, todo arquivo que o Fred abre eu olho todas as abas do computador dele para ver se tem alguma coisa interessante ali. Com todo respeito, Fred, meu amigo Frederico Dimpfer. Bom, próximo vídeo. Esse vídeo aqui foi bem legal, cara. Bem legal. Deixa eu escolher um. Pô, vou escolher ele que tava no jogo, Eduardo Differt. Oi. Eu prefiro Differt, tá? Tá bom, fique à vontade. Tamo junto. É igual correm, né? Tipo, depois de um tempo você não se importa mais, né? Edu, você tava muito barbudo nesse jogo. Pois então, cara, também percebi isso. Você brigou com o barbeiro, irmão? Né? Eu só tô com preguiça de fazer a barba, demora muito. Muito, verdade. Seguinte, Edu. Aqui nessa jogada. Agora é que eu acho que eu tinha voltado. Agora vai. A quarterback vai ser sacada. Só que tem um fumble, correto? Sim. Aí, Edu, olha o que acontece.
A bola tá solta e ninguém pega a bola. Fumble. E depois da jogada, a 66 pega a bola. Tá? A minha dúvida, ô Edu, é: se a 66 não tivesse pegado a bola, o que a gente faria? Se ninguém tivesse pegado a bola. A bola teria se tornado morta por regra. Por quê, por regra? O que faria essa bola ficar morta? Porque a galera deixou de jogar ali. Ninguém foi na bola, todo mundo abandonou ali e bola morta. Muito bom, ô Edu. Quer dizer que todas as pessoas ao redor da bola, se acharem que a bola tá morta, né? Isso mesmo. Perfeito. Agora, e se o referi tivesse apitado, inclusive boa paciência do Diegão como referi de não ter apitado, jogou a beanbag, e aí logo na sequência a 66 pega a bola, tá? Minha pergunta é, rolou o apito inadvertido e depois a recuperação da 66. O que acontece? Tá. Tá, o resultado da jogada foi um fumble que ninguém recuperou, né? Uhum. Tá. Se tivesse tido um apito errado ali. Errado não, pô, inadvertido. Inadvertido. O que não deixa de ser errado. A bola retornaria para o último time que teve posse. Aonde? No ponto do fumble. Tá. Edu, quando tem uma bola solta e na sequência do apito uma recuperação, a gente vai considerar o ponto da recuperação e anula qualquer avanço que venha a ter. Tá? Então pegou a bola ali e morreu. Tá? Basicamente vale a jogada. Tá? Essa é uma alteração de regra de 2018. Beleza? Quando é clara a recuperação após a jogada, a gente vai valer o resultado aqui. Beleza? Tá, mas a bola já estava morta ali, né? Quando ela recupera. Exatamente. Essa é uma exceção no apito inadvertido. Que se a bola é recuperada depois do apito inadvertido, na sequência, na ação simultânea, a recuperação a gente vai dar a bola na recuperação de quem pegou a bola. Mas então daí a bola iria ficar aí com o time B. Não, mesmo com o time A. com o apito. Ah, tá. O time B, verdade, com o time B. Quem sofreu fumble foi o vermelho. Mesmo Sim. com o apito inadvertido. Sim. Tá. Beleza. Beleza? Fala, Theo. Vou só, assim, se esse apito tivesse sido logo após o aparente sec, assim, eu acho que não foi, tipo assim, foi muito depois a recuperação da jogadora, né? Seu Então, ponto é muito bom e para o seu ponto já tem uma resposta. Tá? Então vai. Que é o seguinte. Em 2020, teve um jogo que o Tuta foi referido esse jogo, que foi um Iowa State e Indiana, se eu não me engano. Tá? E o Steve Shaw falou sobre isso, né? Demorou bem mais do que esse lance. Não sei se o Rafa Casa vai lembrar desse lance. Demorou bem mais do que essa recuperação aqui, tá? E aí o Steve Shaw falou sobre a recuperação simultânea ter uma subsequente, né? Imediata, ter um pouquinho mais de paciência, tá? Do tipo, dá para considerar essa recuperação como uma recuperação imediata ao apito inadvertido, caso tivesse um apito inadvertido ali. Beleza? Ok. Show. Rafa Casa, lembra desse jogo? Pior que eu não lembro desse lance, mas eu vou ver se eu acho ele nos vídeos do show aqui. Eu tenho os vídeos do show antigos ainda, na época que eu buscava eles. Eu tenho também. É de 2020, cara. Possivelmente você vai achar esse vídeo aí. Fala, João. Supondo que não tenha a recuperação do time B, é só do ponto do fumble ou também tem a opção do ponto anterior nesse caso? Cara, a gente tem uma opção do ponto anterior ou do ponto da perda da posse, tá? Vou até abrir aqui a regra pra gente ler together.
É porque eu lembro que chute e passe é só do ponto anterior, né? Exatamente. Se uma árbitra soa seu apito inadvertidamente ou sinaliza de outra forma uma bola morta durante uma descida, quando a bola estiver em posse de uma jogadora, o time em posse pode escolher colocar a bola em jogo no ponto onde ela foi declarada morta ou repetir a descida. Quando a bola estiver solta em um fumble, passe para trás ou passe legal, o time em posse pode escolher entre colocar a bola em jogo do ponto onde a posse foi perdida ou repetir a descida. Só que a exceção está aqui, ó. Se houver uma clara recepção, recuperação ou interceptação de uma bola solta na ação contínua imediatamente após o apito inadvertido, a bola pertence ao time que recuperou no ponto da recuperação e qualquer avanço é anulado, tá? Só para vocês saberem, essas exceções aqui, ela é a regra de replay da NCAA, tá? E em jogos que não tem na NCAA o replay, só vale isso aqui, tá? Ou bola no ponto onde a posse foi perdida, ou repete a descida, tá? No caso, o time A escolheria repetir a descida, caso tivesse um apito inadvertido. Mas como pra gente tem uma recuperação subsequente, bola do time B, né? No ponto da recuperação e todo avanço é anulado. Boa essa? Opa, olha quem tá aqui. Paraná Clube Futsal e São Joséense. Vamos ver se a gente acha o Abner na arquibancada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Isso que entrou propaganda. Ah. Agora. São Joséense 1-0. Pô, tu não paga o premium? Cara, eu tio da Giane, né? Aí a Giane achou muito caro e resolveu ir com Deus o nosso querido primo. Mas eu acho que eu vou pegar em algum momento desse ano. Novamente. Pô, nunca é caro. Paz nunca é caro. Paz nunca, cara. Se tira sua paz. Melhores 10 reais da minha semana. Exatamente. Alguém tem alguma coisa a dizer? Senão eu vou fechar aqui nosso vídeo. Em 3, 2, 1.